Estamos iniciando agora mais uma edição do programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 9h30 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente um tema da atualidade analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando a sua pergunta ou comentário e concorra a um livro espírita. Você conferiu, né? Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pelas redes sociais. Nós estamos iniciando neste momento mais um programa Semeando a Boa Nova, esse programa que vai ao ar todos os sábados ao vivo aqui diretamente do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, em São Paulo. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Compartilhe o link aí pela sua rede social. Sempre tem alguém precisando do espiritismo. Esse programa é feito com muito carinho por uma equipe grande. Nós temos aí o Anderson, a Clarice, o Erasmo, o Fábio, o Flávio, o Hélio, o Eros, a Juliene, o Marinho, a Patrícia, a Paula, a Turíbio, o Valdecir, Zago, enfim, várias pessoas trabalhando para chegar até você a mensagem espírita nas manhãs de sábado ao vivo, aqui no Núcleo Espírita O Semeador. Você deve compartilhar o link, porque você pode nos assistir tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. E todos aqueles que participam compartilhando, deixando as suas mensagens no chat ou mandando as suas perguntas, concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente oferecido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente oferecido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje nós temos um tema muito instigante, muito convidativo para reflexões: mortes coletivas. E para falar sobre esse tema para você, para nós, recebemos aqui a Maria Emília Botara. Maria Emília, que é trabalhadora do Núcleo Espírita Semeador, mas está em Camaçari, na Bahia, e passando por São Paulo, veio aqui participar do Semeando a Boa Nova. Maria Emília, muito bom dia. É um prazer receber você aqui no Semeando a Boa Nova mais uma vez. Bom dia. É sempre uma alegria, é um prazer imenso estar aqui. Sempre bom para nós. Voltar a casa. Sempre bom para nós tê-la aqui conosco. Voltar pessoalmente é melhor ainda estar aqui. Muito bom. Aqui no estúdio também com a gente é a Patrícia. Seja bem-vinda, Patrícia. Você não vê a Patrícia porque está assistindo aqui, está sentada assistindo aqui o programa ao vivo. Aliás, uma edição especial do Semeando a Boa Nova hoje, porque a nossa cidade comemora 470 anos exatamente hoje. Parabéns a você que mora em Santo André, aos munícipes dessa cidade muito bonita que nos acolhe o Núcleo Espírito Semeador e igualmente o programa Semeando a Boa Nova. Mortes coletivas, em momentos de grande comoção pelas mortes, os desencarnes coletivos, é comum as pessoas questionarem o porquê, quais são as causas desses ocorridos. No nosso programa de hoje, nós vamos conversar sobre esse tema, vamos discorrer sobre ele de acordo com a filosofia espírita de Allan Kardec. Maria Emília, sempre que acontecem essas grandes tragédias envolvendo vidas humanas, as pessoas se perguntam se existe explicação, tem alguma explicação do ponto de vista espiritual para esse acontecimento, né? Qual é a visão do espiritismo sobre esse tema, hein, Maria Emília? Tema atualíssimo, né? Tem sim, né? Para todos os temas que envolvem as situações humanas, as vivências humanas, o Espiritismo traz uma luz, traz um esclarecimento e traz também um consolo, né? Ainda bem que nós encontramos nessas páginas maravilhosas isso. A doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista, sim. É uma doutrina que nos traz a certeza de que a vida física, a vida material, não é só a vida maior, né? Não é só um trechinho da vida maior, da vida mais ampla do espírito, da alma, que somos todos nós encarnados assim, aqui. E é dessa maneira que a gente consegue entender e explicar, né, que almas que somos todos nós, comprometidos na nossa consciência, carregando uma consciência pesada de culpa, de remorso, de erros praticados, e que numa existência qualquer a gente não consiga ter efetuado, né, o resgate, efetuado a correção do erro, nós possamos, em encarnações sucessivas, nos encontrar diante de variadas situações, porque encarnamos de formas diferentes, em situações diferentes, e enfrentamos desafios de formas diferentes.
Um desses grandes desafios, dolorosos por sinal, são esses resgates coletivos, essas tragédias que acometem o dia a dia, né, de uma forma ou de outra, trazendo equilíbrio, trazendo paz, trazendo consciência tranquila. Por quê? Através da reencarnação, cujo objetivo maior é nos conduzir ao progresso, nos conduzir à evolução espiritual para chegarmos à perfeição, ela também favorece no processo encarnatório nos defrontarmos com as nossas necessidades e corrigir esses erros. Ressarcir a consciência. Oportunidade, porque afinal de contas ninguém dorme tranquilo se não ressarcir a consciência, né? É só olhar o nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia, quando a gente está incerto, e quando a gente já ganhou consciência de que a gente cometeu um erro, cometeu um deslize, a primeira coisa que a gente quer para se sentir mais leve, se sentir bem, é corrigir aquele erro, né? Isso aqui no dia a dia a gente consegue enxergar. Do ponto de vista espiritual, nós não conseguimos ressarcir os erros praticados numa única existência, a não ser em outras futuras, quando mais preparados para isso. Tá? Muito bem. Mário Bardella, bom dia. Prazer estar com você, Marinho. Bom dia, Turíbio. Bom dia, Marimília, amigos aqui presentes, amigos da técnica, nossa visitante de hoje, Patrícia. Muito bom dia. Marinho, a gente está falando aqui de mortes coletivas. A Marimília fez uma alusão a resgates, a saudar compromissos do passado desses espíritos que estão juntos aí. Mas a gente tem aí uma situação que aconteceu essa semana, que foi uma comoção mundial, mas em especial aqui no nosso país, que aconteceu na cidade de Blumenau, um grupo de crianças assassinadas brutalmente. E aí a gente diz assim, aquelas mortes de crianças, né? Aquelas crianças, será que elas tinham algum tipo de resgate ali, por serem tão jovens, crianças assim, tem algum resgate ali presente? É interessante nós observarmos que nós vamos tratar isso ao longo do programa mais profundamente, né? Mas eu diria que resgate, sim. Às vezes, seja para eles... Tá ligado? Alô, alô? Nós estamos com uma questão técnica aqui, resolvendo uma questão técnica, porque o microfone não estava ligado. Mas agora acho que já está funcionando. E agora está? Ok? Vamos lá, Marinho, vamos lá. Não, eu estou dizendo que é interessante a sua pergunta, porque quando nós falamos de resgate, não é? Nós precisamos ter assim uma visão. Não temos som. Está sem som, o microfone do Marinho está sem som. Mas enquanto a gente está arrumando aqui, deixa eu passar a pergunta aqui para o Hélio. Hélio Delanossi, enquanto estamos acertando os microfones aqui do Mário. Hélio... Bom dia a todos, né? E a todas. Bom dia, Hélio. Prazer estar com você aqui. Hélio, o som do Hélio está saindo, ok? Tudo bem? Ok. Hélio, a gente fala de mortes coletivas, grupos de espíritos que estão juntos, nos resgates, etc. Também existe felicidade coletiva? Tem também vida, felicidade, amor coletivo? Tem isso também, Hélio? É o que mais tem. É o que mais tem, né? Realmente nós temos para a reencarnação, como a Maria Emília falou, é um presente de Deus, né? É o maior presente que Deus pode dar aos seus filhos, né? Às suas criaturas, é a oportunidade de reverem seus equívocos, né? Então, uma reencarnação é uma oportunidade de rever equívocos, é uma oportunidade que nós temos de zerar, vamos chamar assim, né? Débitos do passado, ou tentar zerar esses débitos, mas como a Maria Emília disse, às vezes não é possível numa encarnação só, porque nós temos os nossos antecedentes, além de nós sermos muito velhos, de sermos muito antigos, termos tido muitas encarnações, nós contraímos muitos débitos que muitas vezes não é possível rever em apenas uma encarnação. Mas nós vamos começando, a cada encarnação nós vamos nos melhorando bastante, vamos melhorando mais, vamos saindo daqui cada vez mais melhor do que quando aqui chegamos, né? Muito bem. Semana Boa Nova hoje falando sobre mortes coletivas. Você que está nos assistindo pelas redes sociais aí, compartilhe o link aí, sempre tem alguém precisando do espiritismo. E hoje nós estamos aqui com a Maria Emília Bottaro, que é uma atuante tarefeira lá do espiritismo, lá na cidade de Camaçari, na Bahia.
e ela vai estar falando para a gente, está falando sobre esse tema com a gente de uma forma bastante esclarecedora, até porque já na sua primeira intervenção já foi muito esclarecedora. Mas, Maria Emília, a gente ouve com frequência a expressão assim, se todos morrermos um dia, né? Deus sabe quando isso vai acontecer, por quê, etc. E tal. No caso dessas mortes coletivas, existe algum planejamento no plano espiritual antes dessas pessoas que estão envolvidas nascerem? Alguém pensou nisso antes? Olha, vocês vão morrer todos juntos. Isso acontece? São tantas questões que vêm na mente da gente, não é verdade? Diria que a gente tem um tempo muito curto nesse programa para explorarmos todas as questões, né? Eu coloquei agora há pouco uma questão de ressarcimento da consciência, mas a gente tem que entender também que a lei de Deus, a lei que é do progresso, que é da evolução, ela também engendra determinados mecanismos que vão impulsionar o homem, e algumas tragédias também trazem esse cunho, né? E é lógico que dentro de todo esse sofrimento advindo de uma tragédia, existe um incentivo à inteligência, um incentivo a trazer à tona potencialidades escondidas de cada um de nós, o quanto que nós não desenvolvemos a solidariedade, alguns sentimentos que estão ali abafadinhos quando diante de situações como essa. E você me pergunta se tem planejamento nisso? Antes de chegar aqui ainda, né? Pois é, se nós entendermos a vida material como sendo uma etapa do espírito imortal, essa etapa tem todo um planejamento diante da lei para que se ocorram as necessidades específicas, as situações específicas, individualmente falando e coletivamente falando, para que nós possamos evoluir da melhor forma possível, né? Então existem sim programações que vão colocando os espíritos próximos destas situações para que os desencarnes aconteçam muito próximo daquilo que foi programado. Okay. Então, o que traz a gente para determinadas situações são marcas internas que carregamos já próprias da nossa história, né? É como se nós fôssemos um ímã atrator para determinadas situações e elas vão ocorrendo. Esse ímã atrator interno é a nossa história, é a nossa necessidade que atrai as situações externas. Quer dizer, há um compromisso daqueles espíritos, existe um compromisso deles com aquele tipo de situação. Sim, existe um compromisso íntimo, interno com essas situações. E é interessante que nós temos na literatura espírita vários casos narrados, né? Um que me marca muito, que eu li, foi um dos primeiros que eu li há muito tempo, que me marcou. Uma tragédia que hoje a gente poderia, por exemplo, traduzir mais tarde, né? O próprio Joelma, aqui em São Paulo. Nós tivemos a tragédia no Sul, que ainda não temos muita clareza, porque a gente não tem a informação, é muito recente, tem muita gente encarnada ainda, e se poupa, né, determinadas informações quando nós estamos encarnados, para não atrapalhar esses planos. Mas eu me lembro da tragédia do Rio de Janeiro, não porque eu estive lá, porque eu já ainda não tinha nem nascido, viu, gente? É porque eu li, ela me chamou muita atenção. Então, mais ou menos 500 pessoas que estavam dentro de um circo no Rio de Janeiro morreram na tragédia do incêndio que ali ocorreu. Inclusive, em algumas literaturas espíritas. Sim, então, ela é relatada por Humberto de Campos, acho que é Cartas e Crônicas, se eu não me engano, o livro. E quando nós lemos a história e compreendemos esse aspecto reencarnatório, que almas que têm compromissos semelhantes, e às vezes nem sempre na mesma situação, mas compromissos semelhantes se reúnem novamente, né? Em determinado momento, a espiritualidade tem todo um planejamento por trás disso, e esse ímã atrator é que faz com que todas estejam ali, reunidas debaixo daquela lona, e cada um enfrenta, né, novamente a sua situação. Como é que eles se uniram? Eles se uniram pela necessidade maior de vivenciar na própria pele algo que em outro momento da história, um momento de história muito antigo, né, na época dos romanos, então ali estavam romanos e pessoas que se ligaram àquela situação de colocar cristãos numa arena e os queimarem
né? Então, um ressarcimento duro. Nem sempre é dessa forma, mas aquelas 500 almas, de uma certa forma, escolheram isso, né? Porque o imã atrator é feito pela nossa consciência, não é punição divina. E é um negócio, é uma situação que provavelmente durante o programa a gente vai explorar melhor. Maria Emília citou, se você tem o RG mais alto, né? Você não vai lembrar, mas ela citou Joelma. Quem que é Joelma? Joelma não é uma cantora, não. Joelma e Andraus. Desculpa. Joelma e Andraus foram o nome de dois prédios muito grandes que pegaram fogo aqui na cidade de São Paulo na década de 1970. Muitas vítimas fatais e coisa bastante complicada. Tá? Foi isso que ela está lembrando. Desculpe, né? Porque a gente tem no Joelma na minha cabeça é o edifício. Exatamente. Mas agora sim, Marinho Bardella, acho que agora está funcionando o seu microfone. Acho que sim. Está funcionando o microfone do Marinho, muito bem. Marinho, eu perguntava para você, para fazer uma associação de mortes coletivas com o caso que aconteceu agora, essa semana, lá no sul do Brasil, daquelas crianças que foram brutalmente assassinadas dentro de uma creche. E você ia começar a falar quando a gente teve um problema técnico aí e tivemos que interromper a sua fala. Por favor. Eu acredito que quando nós tratamos dos desígnios da vida, né, sempre existe uma razão para tudo. Né? Nós temos uma dificuldade muito grande de compreendermos os desígnios de Deus pela nossa limitada capacidade. Eu vou me estender um pouquinho. Por exemplo, até hoje, quando se fala em Deus, a grande maioria de nós imagina um senhor de barba que está lá no céu. Quer dizer, a gente faz uma imagem de Deus à semelhança nossa, do homem. Michelangelo, o famoso pintor, ele até pintou Deus lá esticando o dedinho dele para dar vida para Adão. Quer dizer, o famoso dedo de Deus. É uma obra. Padrões de conhecimento que nós temos. Então, quando nós pensamos, puxa vida, como é que nós podemos nos reunir para uma provação coletiva, né? Como é que nós podemos nos reunir para uma expiação coletiva, né? Quer dizer que cada mentor está pegando cada um e está levando aquela criatura para o sacrifício? Esse é o raciocínio mais imediato que a gente tem. E automaticamente a gente rejeita isso, porque a gente sabe que mentor não faz isso, né? Então a gente fica com aquela dúvida, mas como é que pode, né, juntar todo mundo ali naquela... E pessoas que não se conhecem, pessoas que vieram dos mais diferentes lugares, pessoas que eram para estar lá e não estão. Quer dizer, que força é essa que muitas vezes reúne as pessoas, né? A Maria Emília já trouxe uma explicação da causa. A causa, que é a aprovação, é a expiação, nós entendemos com mais facilidade. Por quê? Porque eu sei que lá atrás eu cometi algum delito, tá certo? Diante da lei de Deus, e que, para a minha própria consciência, muitas vezes a meu próprio pedido, eu vou, de alguma maneira, resgatar aquilo. Isso a gente entende com mais facilidade. Até porque é o tipo de coisa que, muito antes do Espiritismo, já se falava. As religiões orientais já tratavam disso, inclusive, não é? Agora, como que se reúnem essas pessoas, né? Eu gostei muito da observação que ela fez do chamado imã, né? Eu vou parafrasear Maria Emília e vou dizer o seguinte: é uma força maior. É uma força maior que une aquelas pessoas por conta daquele delito que foi cometido em conjunto. É um magnetismo que não é o mentor que está levando a pessoa para o sacrifício, não é Deus que está mandando. Não. O que acontece é que tem alguma coisa que nós não conseguimos explicar, que é uma força espiritual de natureza quase que negativa, que liga aquelas pessoas todas diante daquele delito que foi cometido. Então, por atração, essas pessoas em algum momento vão se encontrar, né? E ali é que vai acontecer o resgate para o bem. Quer dizer, é um processo depurador, é um processo reparador, um processo redentor que acontece pela misericórdia divina para resgatar aquilo do passado que estava lá, né? Então, todas as vezes que a gente tem alguma coisa assim, coletiva, tem essa explicação. Agora, Toríbio, você perguntou dessa tragédia recente. Isso. Né? Nós também temos provações
que são provações que não têm uma relação direta com alguma coisa lá de trás. Nós temos provações por estarmos vivendo num mundo agressivo. Estamos tendo provações por estarmos vivendo num mundo que nós ainda não merecemos estar num mundo melhor. Então, quando a gente sai daqui, a gente sofre um acidente ou é assaltado, isso quer dizer que aquele assaltante, eu estou devendo alguma coisa para ele? Nós temos esse hábito, né, de ter uma relação assim, né, associada, muito maquineísta, muito... Não é isso. A aprovação está onde? Está porque aquela pessoa que me provocou o mal, será que eu tinha alguma reparação com ele? Não necessariamente. A aprovação está, Deus está vivendo num mundo que ainda predomina o mal. E estamos sujeitos ao mal. Até o dia que a gente consegue viver num mundo melhor e essas coisas diminuam, esteja menor. Entendeu? Então, a pergunta que você faz, será que essas 4 crianças tinham alguma coisa? Certo? Sinceramente, eu não posso dizer que tenha. Não posso dizer que tenha. Pode ser que existia ali uma exposição àquela circunstância que os pais, a família, aquelas crianças, talvez ainda não reunissem a condição necessária para que aquilo fosse evitado, né? Perfeito. Pelo mundo que nós estamos vivendo ainda, né? Depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, o que a gente pode fazer para mudar isso, né? Muito bom. Semeando a Boa Nova hoje falando sobre mortes coletivas. Se você está nos assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, compartilhe o link aí, deixe outras pessoas virem também para cá. Todos aqueles que participam do programa, colocando as suas perguntas, ligando para a gente também, você pode ligar também no 997-666-555. Todos aqueles que fazem contato conosco concorrem como um brinde a um livro, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sábado passado, nós tivemos aí a Lilian Lorner e também a Zuleide Facundes, que ganharam os livros. Vão retirá-lo aqui no Núcleo Espírita O Semeador, já estão sabendo do livro que ganharam. Vamos ver no final do programa de hoje quem são os 2 ganhadores, ou as 2 ganhadoras, ou ambos, né? Clarissa Colar, um bom dia, prazer falar com você, Clarissa. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Toríbio. Bom dia a todos. Clarissa está acompanhando você pelas redes sociais. Já já ela vai comentar aí como é que nós estamos, os movimentos nas redes sociais. Clarissa, essa questão das mortes coletivas, né? Como é que a gente passa, que mensagem a gente passa para um grupo de pais, dada a circunstância do que acontece, né? De crianças desencarnarem juntas, né? Ao mesmo tempo, em situações como aconteceu. Você que é uma dirigente de trabalho com um grupo de pais, pode explicar isso para nós melhor. Como, de que maneira levar uma mensagem confortadora, acolhedora para os pais que passaram por essa situação? Nossa, Toríbio, pergunta bem difícil, né? Mas o que eu acho que é o principal nesses momentos que a gente precisa, como pais que passam por esse tipo de situação, que para nós é difícil imaginar, que nunca passamos, mas também pais que acompanham, que se emocionam muito com esse tipo de situação, é que tudo tem uma razão de ser. Como que a gente vai dizer para um pai, para uma mãe agora, que aconteceu isso por conta daquilo? Não tem como a gente dizer algo racional, né, que fale a razão de um pai nesse momento e de uma mãe nesse momento. Mas o que a gente tem que, nesse momento, entender que é algo que é para o bem, para o progresso, né? Que é algo para a nossa evolução, que Deus sabe de todas as coisas e que, por mais que Ele traga uma dor, por mais que ocorram dores e sofrimentos no mundo que a gente vive, também há o consolo, também há o amor. É difícil. A Maria Emília comentou, né, em um momento que, principalmente essas tragédias coletivas contemporâneas, dificilmente a gente vai ver, olha, aconteceu isso porque pessoas fizeram isso no passado. Porque os espíritos, né, quando trazem esse tipo de informação, sabem que como que a gente vai consolar trazendo algo que errado que a pessoa fez no passado, né? Então, a razão, nesse momento, fica realmente difícil de a gente trazer, né? Mas o consolo, o entendimento de que tudo acontece por uma razão e que Deus nos ama, nos fortalece, nos apoia nesses momentos difíceis, talvez seria um caminho, né, para a gente tentar trazer um consolo, não só para os pais que passaram, mas para aqueles que também se emocionam com tudo que acontece. Perfeito. Eu penso, posso completar? Claro, você é a nossa convidada de hoje. Perdão, mas assim, né, é um chamado à fé. É um chamado à fé, né? É o momento em que nós temos que largar de mão toda a necessidade de explicação teórica, racional,
e nos entregarmos mesmo às mãos de Deus. Talvez o sacrifício maior que Abraão foi convidado, né, quando ele teve que testemunhar sua fé, entregando o seu filho ao holocausto, ao sacrifício. Não deve ser fácil, eu não consigo nem me colocar inteiramente no lugar de um pai ou de uma mãe, mas sem a fé em Deus, sem acreditar que esse Deus que a gente vem propagando, que Jesus já propagava, como sendo soberana justiça, soberano amor, soberano tudo, onipotente. Se eu acredito nesse Deus, nessa hora eu tenho que acreditar e me debruçar mesmo nessa fé maior e entregar, né, as minhas dores para que as mãos de Deus me consolem através desse canal do coração, porque não é um canal racional nesse momento. A compreensão dos fatos talvez demore muito tempo para chegar, mas o fato de nós acreditarmos, não é nem acreditar só, né? É uma confiança tão plena nessa soberana justiça que, como falou a nossa amiga, tem que ter um motivo muito justo, porque se Deus é justo, isso tem que ser muito justo, mesmo que os meus olhos, né, Mário, como o Mário falou, os meus olhos estejam embaçados pelas crenças, pela minha vida, pelo meu dia a dia. Eu quero aqui aproveitar esse momento para a minha filha, nessa fala dela, ela disse que tem que ter um conforto, etc. Né? Eu quero aqui agradecer imensamente aos grupos de resgates do plano espiritual que atuam nessas situações, porque existem grupos de espíritos que estão ali para ajudar no resgate dessas vítimas que estão passando por essa tragédia, né? Pelas tragédias. Então, o nosso afeto carinhoso a esse pessoal que trabalha exaustivamente e intensamente nisso. Nós sabemos que eles estão aí, estão trabalhando e estão atentos a todas essas movimentações. Nossa gratidão a eles. Clarissa Colar, eu quero que você passe pela internet. Aproveita que você vai falar alguma coisa agora, depois passa pela internet. Não poderia deixar de citar, teve um exemplo que me chamou muito a atenção essa semana e não foi muito noticiado. Né, o ponto do que eu gostaria de trazer. Um dos pais que perdeu o filho nessa tragédia recente, essa semana, ele foi entrevistado ali, né, no momento que ele estava na escola. E me chamou muito a atenção que esse pai, ele diz ali para a imprensa que, como cristão, ele perdoava, né, aquela pessoa que tinha cometido aquele ato. Né, que ele não tinha ligação com essa pessoa, ele sentia que ele não conhecia, não tinha ligação, e que se ele fez foi por um motivo, né, específico, e que ele não queria viver com essa raiva, né, que ele ia passar o resto da vida tentando, né, de certa maneira, representar o que o filho era, que era amor. Então, isso me chamou muito a atenção, porque nós aqui não passamos por essa situação. Então, é difícil a gente falar em perdão nesse caso. Mas ver um homem que acabou de passar por essa situação dizendo aquilo é realmente inspirador para nós, para que a gente também possa, se o próprio pai que passou por essa situação, como nós, né, não conseguimos ainda perdoar, né, e convidar a gente nessa situação que gera muitas vezes revolta ainda, né, a pensar, né, no perdão, na compreensão, né, daquele irmão que naquele momento... Que passou por isso, né? Exatamente, passou por isso. Então, eu queria registrar isso, porque não ficou muito registrado na mídia essa fala, mas realmente me chamou a atenção, porque é uma situação bem difícil mesmo. Que ele... Aproveita e conta pra gente como é que nós estamos nas redes sociais, Clarissa. A Clarissa vai estar monitorando você aí nas redes sociais. Conta pra gente aí. Tem perguntas já, Toribio. Já vamos fazer as perguntas já. Antes das perguntas, já mas só faz. dá uma passagem geral, porque já eu quero entrar com a enquete agora e ela vai fazer as perguntas na sequência. Vamos lá. Então, vamos aproveitar, Toribio, e mandar um abraço para Nancy Domingos, Mônica de Sordi, Ângela Stefanini, Magali Santeu, Vera Muniz, Cândido Menconi e tantos outros que passaram aqui. Continuem participando, o tema é instigante, depois a gente faz as perguntas, né? Muito bom, já vamos fazer já. Isso aí. Vai aparecer uma enquete para você responder aí, e hoje a enquete pergunta assim: por que acontecem as tragédias coletivas? E você vai escolher uma alternativa de 3. A primeira: as tragédias coletivas acontecem para permitir que os espíritos possam juntos se reajustar perante a lei divina. A alternativa B: as tragédias coletivas acontecem porque Deus não pune ninguém, apenas oferece a possibilidade de correção de dívidas. E a alternativa C: as tragédias coletivas acontecem porque essas situações
são verificadas quando os espíritos envolvidos precisam buscar um resgate semelhante. Escolhe uma alternativa aí, depois no final a gente conta o que é, qual foi a alternativa mais votada. Clarissa, e aí você ia fazer uma pergunta aí, né, Clarissa? É uma pergunta da Tânia Carlone, Maria. Ela pergunta quanto tempo leva para uma pessoa acordar, né, desse desencarne, que é o desencarne coletivo. Pergunta difícil, né? Porque se nem Kardec conseguiu responder, nem os espíritos superiores responderam taxativamente, coincidentemente ou não, eu extraí aqui, trouxe nas minhas anotações, uma parte daquilo que chama Código Penal da Vida Futura, um texto lindo de 30 e poucos artigos, em que Kardec faz um levantamento geral dessas dúvidas que envolvem as condições do gênero de morte, da maneira como nós vamos estar do lado de lá, né, como cada um de nós vai acordar, e vocês vão me permitir aqui, eu vou dar uma lida mesmo, porque eu não vou conseguir lembrar tudo que está. Então, no artigo 33, que está no livro Céu e Inferno, capítulo 7º, primeira parte, ele diz assim: em que pese a diversidade dos gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, que somos todos nós, o Código Penal da Vida Futura pode se resumir em 3 princípios: o meu dedo nervoso, né? O sofrimento, e aí a gente vai entender, tanto na vida física como pós-vida física, no desencarne. O sofrimento é inerente à imperfeição, ou seja, a depender do grau evolutivo, a depender da qualidade de imperfeição ou de perfeição já adquirida, o sofrimento é inerente a isso, é comparado a isso, né? E está ligado diretamente. Então, sofre mais quem menos se olha, menos consciência tem, sofre menos à medida que a gente vai se aperfeiçoando. Item 2, toda imperfeição, assim como toda falta dela programada, traz consigo o próprio castigo, e eu vou trocar essa palavra castigo por consequência, né? Pelas consequências naturais e inevitáveis. Assim é que as moléstias punem os excessos e a ociosidade, da ociosidade que nasce do tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou para cada indivíduo. E é interessante esse aspecto, porque às vezes nós cometemos, enquanto seres encarnados, a mesma falta, mas não recebemos as mesmas consequências na mesma proporção, na mesma medida. Porque o que vale para cada um de nós, na consciência, é a intenção e todo um contexto que envolve cada decisão tomada, né? E o terceiro item aqui, ele fala assim: podendo todo homem se libertar das imperfeições por efeito da sua própria vontade, ele pode igualmente anular os males consecutivos dessa vontade, né, dessa ação, e assegurar para si mesmo a futura felicidade, a cada um segundo as suas obras no céu e na terra. Tal é a lei e tal é a justiça divina. Isso é tão amplo, né? Isso dá margem para mais um tema, né, Mário? Para todo um conjunto de temas. Quer dizer, não tem tempo, né, específico. Não, depende cada um de nós vai acordar ou não, num tempo menor ou maior, porque acordar todos vamos, né? Então, assim, cada um de nós vai despertar do lado de lá no tempo propício a si mesmo, enfrentando as consequências naturais das nossas escolhas. E o que eu acho muito importante lembrar sempre, assim, nada do que cada um de nós passe em frente e seja colocado diante de situações é castigo e punição. Né? São oportunidades. Eu vou dar um exemplo aqui, de um fato real que aconteceu. Eu participo de um grupo mediúnico e nesse grupo mediúnico que nós estávamos fazendo uma reunião recentemente, uma das pessoas que participam do grupo colocou lá um nome para vibração de uma pessoa que tinha recentemente desencarnado. Exatamente esse tinha desencarnado há 2 ou 3 dias atrás, do dia da reunião do grupo mediúnico. E isso pôs o nome, mas não falou nada. Colocou o nome, eu coloquei, eu sou dirigente do grupo, eu coloquei o nome para vibração. E a hora que eu coloquei o nome para vibração, um dos componentes do grupo
recebeu aquela pessoa que estava ali, que tinha desencarnado, e ela se manifestou através de um dos componentes do grupo. Sim. Certo? Se manifestou, tal, perdida, assim, uma mulher perdida. Onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, o que aconteceu, ela não sabia o que é que tinha acontecido. E aí logo eu liguei a pessoa ao nome que estava ali, fui dirigindo a conversa com ela e descobri que constatou que era a pessoa que estava o nome no banquinho. Detalhe, né? Por que eu estou contando esse caso? Porque ela desencarnou esfaqueada pelo marido. O marido dela matou ela com várias facadas. E ela não sabia, e ela não sabia o que tinha acontecido com ela. Ou seja, ela não tinha assimilado as facadas. Né? Ela desencarnou no processo e ela não sabia até aquele momento o que tinha acontecido com ela. Ela não estava sentindo os efeitos. Foi uma facada, foi 2, foi 3, foi 4, né? Aí eu dirigi, quando eu conversei com ela, trouxe, tinha lá uma parente dela que estava aqui, veio recepcioná-la, que estava aí para recepcioná-la, encaminhei com a parente, ela seguiu com a parente dela, tal, e para ela ser esclarecida lá na espiritualidade. Então, às vezes, você te imagina, quando você pega um desencarne, você imagina que caiu uma pedra de 200 quilos na cabeça, a pessoa fala, nossa, 200 quilos, né? Não quer dizer nada, né? As pessoas que entravam no circo lá nos tempos de Jesus, né, para serem atacadas pelas feras, elas desencarnavam antes até do momento em que as feras chegavam até elas, né? Elas entravam cantando, porque as feras chegavam, já era feito o desligamento delas, não sentiam o efeito das feras, certo? Aí você imagina que uma pessoa que sofreu, desencarnou por um processo desses violentos, que você imagina, a nossa sensação é pela violência do processo. E às vezes o processo não teve nenhum tipo de efeito sobre esse espírito que estava ali, sabe? Porque como era um fato provavelmente programado, já sabia que ia acontecer, as equipes reencarnacionistas, que são muitas até que estão aqui presentes hoje aqui conosco, né? Essas equipes, elas se antecipam, elas chegam, se antecipam e retiram a pessoa, porque a prova não é para aquele que desencarna muitas vezes, é para a família dela. Quem vai sofrer? Quem sofre mais é a família. O pai, a mãe, certo? O avô, a avó, o amigo, aquele que fica, sofre muito mais, mas assim, infinitamente mais vezes maior do que aquele que desencarnou, propriamente dito, porque ele resgatou. Mas quem ficou, a prova serve para todos, principalmente para aqueles que ficam. Por isso que nos casos desses karmas coletivos, ou mesmo de qualquer tipo de desencarne, a nossa vibração tem que ser efetivamente pela família, por aqueles que ficam. E principalmente pela família daquele que praticou. Porque você imagina o pai ou a mãe, o parente daquele que praticou o ato, né? Porque diz no Evangelho, é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele porque vem o escândalo. A família daquele por quem veio o escândalo, de quem praticou, vai ser marcada eternamente, certo? Eternamente. Daqui 20 anos, daqui 100 anos, sei lá, ou daqui 30 anos, 40 anos, alguém vai indo, sabe quem é? Aquela é mãe daquele menino que matou aquele outro menino. Ela é mãe daquele, sabe? Ela vai ser apontada, ela vai sofrer muito mais. A nossa vibração tem que ser pela família de quem praticou a caridade, de quem praticou, e da família daquele também que foi a vítima. E faça suas preces também pelos grupos que atuam no plano espiritual, recepcionando esses espíritos que desencarnaram e que não sabem o que aconteceu, né? Eles estão lá também para ajudar. Maria Emília, o que leva um grupo de pessoas a morrerem, desencarnarem juntos no mesmo dia, no mesmo acontecimento? E essas pessoas elas possuem ligações entre elas? O que a gente entende é que existem mortes coletivas pela semelhança das necessidades do desencarne. E a gente também observa que mesmo você desencarnando no mesmo momento, da mesma tragédia, do mesmo modo, acabamos de ler aqui em Allan Kardec, né, no Código Penal, os desencarnes são diferenciados.
Porque cada pessoa, então, são semelhanças de necessidades. A lei de Deus, ela vai nos organizando de tal maneira, porque é muito curta a nossa visão, como já falou o Mário. Quando a gente ouve a fala do amigo aqui, a gente também percebe, nossa, como a gente enxerga tão pouco de tudo isso que ocorre. É um mecanismo tão amplo, tão grande, que está por detrás de todo esse movimento entre terra e céu. E como o Mário falou, é uma força tão superior ao nosso próprio entendimento, é aquilo que gera em nós essa força magnética, atratora ou repulsora, que o que une almas no mesmo desastre, no mesmo acidente, no mesmo desencarne coletivo, são essas semelhanças que a gente não consegue explicar de pronto, né? Nós conseguimos entrever que existe um motivo muito maior, e necessariamente elas não estão ligadas ao mesmo drama de um passado, né? Porque senão nós estaríamos também reduzindo, como o Mário falou, né? Nós estamos reduzindo só para esse tipo de causa. Nós vivemos num mundo tão cheio de circunstâncias provocadas, não pelas nossas ações de um passado delituoso, mas de um presente também delituoso. E muitas vezes nós estamos já ressarcindo a própria consciência com coisas de aqui e agora. E é muito pueril dizermos, né, tudo é kármico. Tudo é responsabilidade, tudo é necessidade de evolução. E eu me lembro também de um trecho do Livro dos Espíritos que diz: a destruição é necessária. O quanto disso tudo também está numa lei maior que os nossos olhos carnais não enxergam, e que está no domínio dessa lei maior, provinda do Pai, que quer para cada um de nós um futuro melhor. Então, destrói uma parte de um mundo que aparentemente nós vivemos e queremos que esteja do mesmo modo, para que ele se desfaça de uma maneira, às vezes, dolorosa aos nossos olhos, mas que se reconstrua de uma forma melhor. Né? Nada se perde, tudo se transforma. Se aproveita, né? Tudo se aproveita. Mário Bardella, Marinho, eu queria que você falasse o que a gente pode dizer para um espírito que esteja programando uma tragédia coletiva e o autor, um espírito que está incentivando alguém a praticar uma morte coletiva, um espírito que está instigando um outro a atuar na agressividade. O que a gente pode dizer para um espírito desse? É muito impactante a tua pergunta, porque ela nos leva a uma consciência de que, sim, que existem, infelizmente, inteligências que também arquitetam essas coisas. Porque uma situação é aquela situação acidental, né? Onde não existiu a intenção, vamos assim dizer. E aí a Maria Emília já citou para nós alguns exemplos clássicos que estão na literatura espírita, o caso do circo no Rio de Janeiro, o caso do edifício Joelma, depois o caso do edifício Andraus, quantos outros que existiram aqui em São Paulo, que foram, assim, entre aspas, né, acidentes coletivos que levaram. Agora, existem aqueles casos em que são realmente arquitetados, são engendrados por aquelas inteligências que já sabem que em algum momento vão precisar sair deste mundo, não é? Talvez seja impactante o que eu vou dizer, mas é um relato também real, né, de uma comunicação espiritual que tivemos aqui. Quando nós estávamos numa das nossas reuniões de obsessão, conversando com um irmão, né, destes que equivocados, que chegou agredindo todo mundo, chegou numa violência verbal enorme, coisas que a gente está acostumado nas reuniões de desobsessão, né? E ele chegou um momento que ele dizia: olha, nós sabemos que nós perdemos a guerra. Nós sabemos que nós perdemos a guerra. Só que nós vamos sair desse planeta fazendo estrago. Nós vamos sair daqui estragando o que a gente conseguir. E aí a argumentação do orientador da noite foi: mas você não acredita que você ainda tem uma chance de ficar nesse planeta?
Naquele momento, houve um impacto no espírito comunicante. Ele falou, não, Deus, Jesus não vai nunca me levar em conta diante de tudo que eu fiz. Tá certo? E qual foi a nossa surpresa? Que depois de umas 2 semanas, aquele espírito regressa na reunião mediúnica para fazer uma pergunta para o orientador. Você realmente acredita que eu tenho chance? Né? Então... É comovente. Essa é a mensagem. Comovente. Essa é a mensagem. Eu queria aproveitar esse momento aqui. Só queria completar, Toribio. Pode ir. Que a orientação foi sim. Você tem chance. Né? Porque o que nós precisamos, de acordo com os ensinamentos de Jesus e espíritas, é o arrependimento. Se você tem o arrependimento, se você sabe que se acontecer de novo, que você não vai repetir a mesma coisa, a pergunta que nós fazemos, né, que o orientador fez na noite, é, tá bom, se você tivesse na mesma situação de novo, você faria de novo? Porque se você disser que você faz de novo, você não vai ter chance. Não houve arrependimento. Sim. Mas se você disser, não, eu não faria mais assim, você começa a ter chance. Porque é por isso que nós estamos vivendo esse momento difícil. Porque o Cristo quer que todos tenham a última oportunidade. E para ter a última oportunidade, basta o arrependimento verdadeiro e sincero. Isso não quer dizer que vai ficar livre das provas, das expiações, que aí é outra conversa, é outro capítulo. É outro capítulo. Mas que ele começa a ter chance, porque ele vai, de alguma maneira, atenuar o compromisso futuro dele, em qualquer lugar que ele estiver, seja aqui ou seja em outro lugar. Né? A mensagem para esse espírito é: não desperdice a última oportunidade. E uma sugestão, você que nos acompanha e todos aqueles que, por uma razão qualquer, se ligam a essas ações. Leia O Céu e o Inferno, segunda parte do Céu e o Inferno, Espíritos Arrependidos, o caso de um espírito chamado Bernoiste. Leia. E você vai ver o que é sofrimento que advém dessas situações. O espírito, ele não foi evocado lá por Kardec, na Sociedade Espírita de Paris, ele não foi evocado, ele veio espontaneamente e ele disse assim: eu preciso de ajuda, eu não aguento mais sofrer, só isso. Depois você lê lá no Céu e Inferno, que nós analisamos esse caso essa semana no Espiritismo na Madrugada. O caso está analisado lá, se alguém tiver interesse, está lá na página do Espiritismo na Madrugada. Ok, Hélio? Só para acrescentar, né? Porque a gente nós ficamos com a última cena que fica na nossa mente, o que aconteceu por último. Mas nada acontece por acaso, até por negligência ou por equívocos da própria civilização, das autoridades, da civilização no momento que nós estamos vivendo. Nós podemos voltar aí acredito que uns 25 anos atrás, talvez, mais ou um pouco menos, quando foi tomado algumas decisões a respeito de como tratar as pessoas com doenças mentais, as pessoas que têm as psicopatias, que têm esses problemas que podem levar uma pessoa a fazer, tomar atitudes dessas violentas, e que foram, eu acredito, eu não sou autoridade para isso, não tenho informação, mas acredito que foi um grande equívoco. Né? Hoje, ninguém retém mais dentro essas pessoas que estão com problemas de comportamento que são muito perigosos para as outras pessoas, elas não são mais retidas em lugar nenhum mais. Né? Elas são dadas para tomar remédio. Se ela não tomar o remédio que foi dado para ela, ninguém sabe se ela tomou ou não tomou, ela se torna realmente uma bomba ambulante. E nós temos várias delas aí circulando. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, disse que 1 em cada 8 pessoas tem problemas mentais hoje, e está no meio, circulando no meio do nosso meio, andando por aí, certo? Andando por aí, nós não sabemos o que podem fazer. Mas isso é uma questão de um equívoco que foi cometido eu vou falar 25 anos atrás, que é mais ou menos o que eu imagino que foi, quando acabaram com os processos de internação, porque havia um erro lá,
Um erro não justifica outro, enfim, equívocos que levaram para acontecer. Então, quando acontece um caso desse, quem faz uma coisa dessa é uma psicopata, né? Uma pessoa normal não faz isso. Né? Por que ele está solto? Por que ele está... Quem que não está? Por que em que circunstância? Então, se você você isola a circunstância, você imagina, você vai achar o erro de uma pessoa. Mas é o erro erro coletivo. É grande, é complexo esse processo. Inclusive, se isso serve para chamar a atenção, e vai chamar a atenção, vai disparar realmente, terá uma função de disparar, como alguém já disse aqui, não sei quem foi, isso vai disparar uma reflexão, para que a gente comece a olhar para isso tudo, inclusive nas redes sociais, né? Onde as pessoas podem estar sendo estimuladas. Estimuladas de que forma? É só por um espírito desencarnado? Pode estar sendo estimulado por um espírito encarnado, através de uma rede social. Fazer um jogo perigoso, porque crianças que estão pulando de prédio aí, né? Como desafio de jogos, de pular de prédio, né? De se cortar, de fazer umas coisas, a coisa é muito grave. Isso vai chamar realmente a atenção das autoridades e da população, dos pais e das mães, dos avós, dos filhos, e para que vamos olhar um pouquinho por quem está ao nosso lado. Né? Ok, Clarice Polar, rapidamente, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Resgatei um comentário interessante da Yara Delanos, que ela fala que, além do desencarne coletivo, ela acredita no programa coletivo para aqueles que ficam, porque é um aprendizado muito desafiante para os parentes, para aqueles que acompanham. É o aprendizado coletivo, né? Bem lembrado pela Yara, hein? Muito bem, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando Boa Nova. Vou deixar duas perguntas para você, Maria Emília. A pergunta, uma é que eu quero que você fale um pouquinho sobre esses grupos, né, que amparam essas pessoas que morrem coletivamente, que desencarnam coletivamente. E a outra, se a condição de retorno para o plano espiritual é a mesma para todos esses espíritos que morrem coletivamente. Você vai responder já depois do nosso intervalo. Você que está nos acompanhando aí, pega o link aí, põe na tua rede social, chama os teus amigos para participar aí, porque o assunto hoje é muito importante, mortes coletivas. Nós voltamos já.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. O programa vai ao ar todos os sábados das 8 às 9h30 da manhã e oferece a você semanalmente um tema da atualidade estudado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando a sua pergunta ou comentário e concorra a um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André. Semeando a Boa Nova, retornando aqui ao vivo, direto do Centro Espírita, o Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, hoje com o tema Mortes Coletivas. A nossa convidada é Maria Emília Bottaro, que mora lá em Camaçari, na Bahia, e está com a gente aqui hoje, nos ajudando aqui nesse tema tão importante. Maria Emília, eu tinha deixado para você duas perguntas. Sim. Na verdade, uma não era bem uma pergunta, né? Eu queria que você explanasse um pouquinho, rapidamente, para a gente aí, como é que funciona essas equipes que amparam aqueles que morrem coletivamente? Existe mesmo essas equipes? E a segunda, se a condição de retorno para esses espíritos que desencarnam coletivamente no mesmo acontecimento, se a condição de retorno ao plano espiritual é a mesma para todos eles. Conta pra gente. Ok, essa segunda praticamente eu já respondi, né? Sim, mas a gente volta. A primeira é assim, nós temos que acreditar que a inter-relação, a comunicação entre os dois planos é contínua. Né? Nós somos apenas uma grande escola nesse grande universo. E nós estamos sob o comando do Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor, governador planetário, que tem sobre o seu comando inúmeros, milhares, não sei nem quanto, não sei somar a quantidade de espíritos que estão a serviço do Cristo para colocar ordem, disciplina, para empurrar o ser humano, o homem encarnado e o homem desencarnado, o espírito desencarnado, ao seu destino, ao progresso, à evolução. Nós temos particularmente o nosso anjo protetor. Né? Um indivíduo, um espírito que cuida de nós particularmente. Nós temos espíritos familiares já mais evoluídos, já mais preparados ou com um coração muito amoroso que se ligam a nós. Nós temos espíritos que se ligam a nós nas tarefas cotidianas, naquilo que é o nosso alvo de pensamento, de sentimento, que é móvel das nossas ações. E temos espíritos ligados a todas as circunstâncias que dizem respeito à evolução no planeta Terra. Quando uma comoção desse gênero, quando uma tragédia desse gênero, praticada por alguém que está ali colocando a mão onde não deve, né, como disse o Hélio, provocando o escândalo que tem que vir naturalmente, como lei natural de destruição de algo para renovação. Tudo isso tem planejamento. Né? O universo ele não está solto. As mãos de Deus estão agindo diretamente sobre nós através desses grandes emissários. Então, diante de uma tragédia pequena ou grande, nós temos um conjunto de entidades espirituais, de espíritos de todas as categorias, desde a categoria maior, mais elevada, aquele que direciona, que supervisiona, que conclama, até aquele trabalhador igual nós, que bota a mão na massa, que vai pegar a maca, que vai fazer o curativo, que vai agasalhar. Então nós temos que acreditar nisso cada vez mais. Essa realidade espiritual ela vai se escancarando à medida que a gente aprofunda o conhecimento de nós mesmos. E a doutrina espírita é o grande bisturi do nosso conhecimento, né? É como se ela rasgasse o véu das nossas visões turvas ainda, da nossa realidade. Então, que a gente acredite. Quem quiser ler um pouquinho, o Nosso Lar, por exemplo, André Luiz tem um ensinamento muito grande quando no nosso lar existe a deflagração da guerra no mundo. E nosso lar é apenas mais uma das colônias espirituais, não é a única, mas é mais uma das colônias espirituais convocada a auxiliar no resgate. Da mesma forma que eu entendo que há esse resgate coletivo, equipes imensas preparadas para acolher a alma que desperta do lado de lá, nós temos que entender que tem uma enormidade de outros seres espirituais que vão auxiliar os nossos corações daqueles que ficamos. Porque a comoção é dos dois lados. E a responsabilidade disso tudo não é só de quem desencarna, é de quem fica também,
né? Então é um conjunto, a gente não desconecta mais. Eu não consigo mais desconectar os dois planos, né? Porque tudo se faz simultaneamente. Eu sou influenciada diretamente pelos espíritos que me circulam e eu influencio diretamente esses espíritos que convivem comigo. Então, na prática, se você, a sua sintonia com alguns grupos de espíritos, mesmo que seja num acontecimento coletivo, vai fazer com que o retorno desses espíritos seja de uma maneira diferente. Cada um deles tem um retorno diferente, condições diferentes de retorno. Estão todos retornando, mas cada um tem o seu plano de retorno, é isso? Isso. E tem um livro mais atual, pela Lavra Mediúnica de Divaldo Pereira Franco, que fala desse momento planetário que nós estamos vivendo, tão famoso, da transição planetária. É o primeiro livro da série Transição Planetária. O espírito Manuel Filomeno de Miranda narra em minúcias todo um conjunto de situações de resgate daqueles espíritos envolvidos no tsunami de 2000 e pouco, não lembro, 2011 acho que foi, na Indonésia. Uma tragédia, né, onde até brasileiros foram envolvidos. Então, assim, como nós já falamos, almas que por uma força maior, magnética mesmo, se veem se dirigindo a determinada região, e ali elas cumprem aquilo que foi planejado do ponto de vista da própria necessidade, né? Cada um vivendo o pedacinho que lhe compete. Tem aquele que morre efetivamente no corpo físico e tem aquele que sofre um arranhão. E tem aquele que se perde da família e fica meses longe da família, e cada necessidade dessa é específica e individual. Então esse livro ele narra com muita minúcia toda essa preocupação da equipe espiritual em amparar o desencarnado, as ondas e as hordas de espíritos aproveitadores, que são esses nossos irmãos ainda inferiorizados, atrelados ao mal, e que estão... Então é muito pleno esse livro, é muito interessante de ler, porque abre um leque dos nossos entendimentos. E na sequência tem o que foi lançado 2 meses atrás, que é o Mundo Regenerado. Ah, sim. Da Lavra do Divaldo, acabou de ser lançado. E que fala exatamente desses espíritos que vêm para ajudar. Como veio o missionário, o grande mestre Jesus veio para regenerar, para mudar, etc., trazer uma visão nova, acolhedora, ampla, né? E aí a gente explica a segunda pergunta que você deixou, que é a condição do retorno, né? Então, diante desse quadro de perspectiva, essa visão, como é que fica cada um? É individual, é muito individualizado. Muito bom. Semeando a Boa Nova falando sobre mortes coletivas. Você está sendo convidado aí a dar a sua opinião, fazer a sua pergunta no chat. Escreve aí o que você tem necessidade de perguntar para a gente e você concorre como brinde a um livro espírita. E daqui a pouquinho a gente vai dizer quais são os 2 ganhadores de hoje. Marinho. Eu gostaria de fazer um reforço aqui numa ideia que vem ao encontro do que a Maria Emília acabou de dizer. Talvez seja até a mesma coisa com outras palavras, para reforçar o entendimento, né? Todas as vezes, faz parte da lei divina isso. Tem nomes aí que as várias filosofias dão, né? Os orientais dão o nome de karma, os espíritas dão o nome de causa e efeito, mas vamos fugir um pouquinho desses rótulos e vamos pensar assim: todas as vezes que nós transgredimos a lei de amor, que é a lei do universo, a lei que rege a criação toda, nós ficamos ligados àquela transgressão que nós fizemos. Se a gente pudesse fazer um desenho disso, né? Imagina que todas as vezes que nós transgredimos uma lei de amor, é como se tivesse um fiozinho que nos deixa ligado ali naquele fato, né? E esse fiozinho, ele não é um fiozinho que o tempo apaga, não apaga, né? O que vai desligar esse fiozinho é outra coisa. O que vai desligar esse fiozinho seria nós termos que passar pela expiação, que chamamos, né? Temos que passar pelo sofrimento, pela questão da consciência, procurarmos de alguma maneira com o sofrimento, ou até que aquele sofrimento, de uma certa maneira,
desliga aquele fiozinho, porque a gente, entre aspas, pagou aquilo. O fiozinho está ligando a gente, né, Marinho? Tá ligado. Mas ele vai ser desligado. Ele vai ser desligado pelo sofrimento inerente, né? E aí vem aquela ideia que está no Código Penal da Vida Futura, que é uma proporcionalidade. Isso. É uma proporcionalidade entre a gravidade daquele, entre aspas, delito, né, com o sofrimento que a gente vai passar. Quanto mais grave o delito, maior o sofrimento. E o sofrimento virá em algum momento. Né? E tem a outra forma, que nós vamos agora buscar em Chico Xavier, vamos buscar em Emmanuel, o que ele disse a respeito disso. Falou que a outra forma é quando nós começamos a desligar esse fiozinho com o bem que a gente pratique. Sim. O bem verdadeiro, o bem legítimo, né? Não aquele bem que a gente faz porque eu tenho uma dívida, eu tenho que pagar a dívida. Isso aí não vai pagar dívida nenhuma. Isso é capaz até de aumentar, né, Maria Emília? Sim, é o amor que cobre a multidão de pecados. Você está falando disso, né, Mário? O amor que Não cobre uma multidão de pecados. Quer dizer, então, na hora que... Emmanuel tem textual nisso aí, aquela famosa mensagem, né, da remuneração espiritual, que ele disse, Sim. Quando a justiça divina chegou a hora de bater nossa porta. Ou seja, chegou a hora da gente pagar com sofrimento, para pagar aquele fiozinho. Se na hora que ele chega, ele encontra a gente com alegria, com desprendimento, com vontade, trabalhando por amor de alguém, que é da lei de Deus, que a justiça divina recue um pouco, para dar tempo da gente enfraquecer aquele fiozinho e ter uma solução sem dor. Sim. Naquilo lá, né? Então, Turíbio, enquanto a gente entender que o sofrimento é a única forma, isso nos remete, então, a outra questão que eu vou parar de falar para não polarizar, senão você vai me caçar a palavra, né? Aliás, você é muito educado, você nunca caça a palavra de ninguém, né? Não caça a minha, não caça do Hélio, então... Mas eu sou mais disciplinado, vou parar de falar aqui agora para você poder conduzir. Não, mas eu quero falar sobre a questão do pensamento coletivo, como é que influencia isso tudo. Mas você fez uma colocação aqui que é exatamente o que eu ia perguntar agora, na sequência, que é exatamente a situação em que, se as nossas boas ações, elas não são levadas em conta na hora que a gente pode ser livrado de um sofrimento, né? Como os nossos irmãos, co-irmãos aí de outras religiões falam, o livramento, né? Será que quando a gente tem uma programação reencarnatória de morte coletiva, as nossas boas ações, o ambiente que a gente vive, o nosso ecossistema cristão não é levado em conta na hora de nos livrar a gente do sofrimento? Era uma coisa que eu ia perguntar. Era nessa linha aí. Você quer perguntar para mim ou quer perguntar para você? Não, quero passar para o Mário. Já está você aí, já entrou. É óbvio que né? Partindo do raciocínio que Mário traz, não nosso, né, Mário? Porque a gente está se pautando em Emmanuel, que traz com essa clareza e que traz abordando algo que Jesus falou há muito tempo. Né? Toda a nossa ação no bem, ela nos favorece eliminando trechos daquele mal. Por quê? Porque Deus não é castigo. Deus não é punição. Tem gente que acha que Deus fica punindo. É Deus que está me punindo. É o meu karma mesmo. Eu fiz muito mal. Para de fazer o mal e faz o bem. Que você libera o seu karma, né? Que é essa coisa negativa. E o amor cobre uma multidão de pecados. Né? Então, eu estou aqui como encarnada. Como é que eu vou agir diante de uma tragédia dessa? Eu vou ficar esmiuçando aqui as notícias, eu vou fazer as imagens ficarem cada vez mais grotescas na mente do outro, ou eu vou orar? Quando alguém estiver conversando comigo e estiver soltando a sua ira, a sua raiva, a sua indignação diante de uma atitude de um irmão que ele ainda não compreende como eu o compreendo, porque eu compreendo hoje um pouco mais, não tudo que eu devo, mas um pouco mais, o que pode mover uma criatura dessa? E mesmo que eu não entenda o que mova, é filho de Deus. É alguém que está completamente distorcido do seu racional, do seu amor e tudo mais. Como é que eu ajo? Eu apazigo, eu levo a minha clareza de raciocínio. Cria um ambiente favorável. Se eu não consigo falar, eu vibro, eu oro, eu coloco e imprimo onde eu estou uma energia diferente
para que eu possa favorecer equipes de resgate, eu possa favorecer os protetores que estão ao redor, eu possa levar para a mente dessa criatura que ainda está tão insana quanto o outro, porque quando eu estou julgando o outro enquanto ser humano, eu julgo, a gente faz muito isso, né? Eu julgo, eu condeno e eu penalizo. E me esqueço plenamente de que eu sou igual. Eu posso ter adquirido já algum conhecimento, eu posso olhar e falar, eu não faria isso, mas como espírito rebelde que sou, porque Joana de Ângeles, ela afirma contundentemente, todos nós espíritos da Terra, que estamos na Terra hoje, envolvidos nesse grande clima, né, essa dinâmica, essa ambiência espiritual ou material, de provas e expiações, a gente não é coisa muito boa. A gente é espírito imperfeito. Cada qual num degrau de evolução. Alguns de nós já com os óculos mais limpos, enxergando um pouco melhor a nossa realidade e procurando vencer as nossas dificuldades, os nossos vícios e podendo colaborar com a ordem maior. Mas todos nós estamos inseridos nesse planeta por quê? Porque a gente faz parte dele. Então o mal ainda é algo que eu tenho que dominar dentro de mim. O mal é algo ainda que brota em mim se tiver uma faísquinha que mexa no meu carro. Vai surgir, né? Então é isso, eu acho que o amor cobre uma... Acho não, é Jesus que fala, o amor cobre uma multidão de pecados. E se eu não sei o que eu fazer, se eu não sei o que fazer, que eu faça o bem. Que eu pratique o amor no meu limite, na minha condição. E é isso, né? Ok, Hélio e Marinho, um dos dois, quem quer começar? Eu só queria, voltando aí no início dessa pergunta, se existe um plano realmente para proteger as pessoas, né, envolver as pessoas. Uma prova disso, por exemplo, que nós estamos todos envolvidos num grande plano, é o tema de hoje, morte coletiva. Esse tema não foi escolhido essa semana, não. Esse tema já estava escolhido há semanas atrás, certo? Antes ninguém sabia que ia acontecer. Há um mês que está programado isso. Há mais de um mês. E outra coisa, e não é a primeira vez que isso acontece. Que sempre que nossos temas, nós escolhemos os temas e tem acontecimentos naquela semana ou naqueles dias que são pertinentes aos temas que foram escolhidos para o programa. Isso significa, a meu ver, que todos nós que fazemos parte do programa Semeando a Boa Nova, vocês que nos acompanham toda semana, também estão envolvidos nessa proteção, né? Nessa proteção, nessa equipe, para receber essas orientações, né? Porque essa orientação que vai chegar para que esse tempo que vocês nos acompanham e depois as pessoas que continuam nos acompanhando por sugestão de vocês, que vocês acabam replicando e sugerindo que outras pessoas, pedimos que vocês, assim eu faço sempre, né? Que outras pessoas nos acompanhem e também sejam contempladas, né, com essas informações, as informações pertinentes aos fatos que estão ocorrendo. Então nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, né? E eu recomendo até que aqueles que têm acesso, que consultem o Livro dos Espíritos, porque é o Livro dos Espíritos que vai dar todas essas orientações, principalmente na pergunta 853, né? Que quando o Kardec pergunta sobre a questão da fatalidade, e a resposta é que a única coisa que é fatal na vida da gente é o momento da morte. Ele fala que é o momento da morte, e a ela não poderá furtar-vos ao gênero de morte, ao momento e ao gênero de morte que você estará exposto. E o Kardec duvida não, ele ainda replica numa pergunta seguinte, mas escuta, então, eu não posso, se não for a minha hora, eu não morro. Eu falo, não morrerás, ele afirma. Se não for essa hora, não morrerás. Ele afirma, e que nessa sequência dessas perguntas, você vai entender realmente que nós não gostamos muito, o Espírito não gosta muito dessa parte do Livro dos Espíritos, porque a gente não consegue entender muito bem isso. Então, quando fala disso, a pessoa me lembra uma vez, que a primeira vez que eu falei dessa pergunta, lá no rádio ainda, nós estávamos com um companheiro assim, ativo no doutrina espírita, falando, não, onde que está escrito isso? Está no Livro dos Espíritos, mas não, olha aqui, eu tive que mostrar para ele, não, tá aqui. O Kardec falou, quando nós nascemos com data de validade, sim, tem um momento de voltar, né? Saímos, chegamos, tem uma com data de voltar, e a forma que nós vamos voltar também está prevista, né? E a gente não quer acreditar nisso, mas é assim que
que funciona. Eu até sugiro, eu vi esses dias, eu quero, para quem não é iniciado no processo, uma psiquiatra famosa, que ela tem vários livros escritos aí, e perguntaram para ela se acredita em Deus, se acredita na vida. Ela falou assim, ela falou, eu tenho dificuldade para falar de Deus, essas coisas, mas eu acredito numa coisa, ela falou, né? Eu acredito que eu cheguei num trem, eu vinha num trem, me largaram numa estação, a expressão dela, me largaram na estação, eu desci, fica aqui, tal dia nós vamos voltar para te buscar, tá bom? Então você esteja aqui, nós vamos voltar para te buscar. Eu tenho certeza que esse trem vai voltar e vai me buscar no dia marcado, ela fala, né? E isso fala assim, eu quero nesse dia estar melhor do que quando eu cheguei. Vamos ver aqui o Mário aqui. Mário, por favor. Não, eu preciso até recuperar agora o que eu ia colocar, mas a ideia que a gente quer transmitir é que quando nós falamos de mortes coletivas, quando falamos de acontecimentos, nós temos uma tendência de achar que nós estamos de um lado de cá, de uma cerca, e o que está acontecendo do outro lado da cerca. Nós temos a tendência de achar de que nós estamos à parte daquele acontecimento que está ali, né? E nós precisamos lembrar que a proposta de Jesus, que foi uma proposta de resgatar a lei de amor, de ensinar para nós a lei de amor, né? A Maria Emília até nos lembrou bem com a expressão de que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Aquilo não é uma expressão filosófica solta apenas, né? Aquilo não é uma frase que a gente deve cultuar nas células religiosas. Aquilo não é uma frase para a gente chegar no domingo, né, ir na igreja, ajoelhar e lembrar dessa frase naquele dia. Essa não é o amor, o Evangelho de Jesus não é alguma coisa que a gente só vai ter contato naquele dia da semana que a gente vem no centro, né? Porque quando ele não está presente na nossa cabeça, no dia a dia, nós vamos começar a dar vazão para os sentimentos inferiores que nós temos. Então, todas as vezes que nós mentalmente nos afastamos do amor, todas as vezes que no nosso íntimo, no nosso pensamento, nós nos afastamos desse ensinamento do Evangelho e a gente começa a transmitir mentalmente outros sentimentos não nobres, como o ódio, o ressentimento e tudo, nós precisamos compreender que nós estamos alimentando na psicosfera do planeta um clima que propicia essas coisas. Está contribuindo para isso, né? Então, nós vamos aí ver a responsabilidade que existe em todos nós, mas em especial aquelas pessoas que são referência para grandes grupos, né? Vamos pegar os líderes de torcida organizada, vamos pegar nós, os líderes religiosos, principalmente das religiões que são muito grandes, que têm um grande número de adeptos, né? Vamos pegar os governantes irresponsáveis que se atacam e alimentam ódio um com o outro, né? Essa onda de pensamento que alimenta a contrariedade, que alimenta o ódio, que alimenta a diversidade, não é? Que alimenta a separação, ela é uma das responsáveis por aquilo que está acontecendo no mundo hoje. Ou seja, então nós também temos uma parcela de responsabilidade nesse tipo de coisa, né? Então, o que nós temos que fazer? Quando a gente fala do Evangelho no lar, quando a gente fala de fazer uma prece, quando a gente fala de nós juntarmos um grupo de pessoas, independentemente de religião, para fazer uma vibração pela paz, o que nós estamos fazendo? É como se fosse aquele rio que está cheio de lama, e lá na pontinha tem um córrego que está trazendo uma água cristalina e que devagarzinho ela vai limpando o rio. Entendeu? Então nós precisamos engrossar aquele fiozinho de água cristalina com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Porque aí vai chegar uma hora que no mundo não vai ter mais lugar para ações movidas pelo ódio. Então aí entra uma coisa que o Hélio falou, que é muito importante, que são as redes sociais. Nós temos que tomar muito cuidado, que as redes sociais hoje elas são uma caixa de ressonância para aquelas mentes doentias que ainda não acordaram para o amor e destilam ódio, destilam destruição.
Então, nós temos essa responsabilidade de alguma maneira, é indireta, mas temos sim, cada um de nós. Sim. Cada um de nós. Quando a gente fala na família, quando a gente fala para os vizinhos, quando a gente está no trem, quando a gente está no trabalho. Nós não precisamos ser proselitista religioso. Basta a gente ter a palavra do bem sempre, né? E, de alguma maneira, destacar a importância da gente deixar. E não comentar o mal, né? Não comentar o ódio, né? De uma certa maneira vai. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Felipe, eu passar por alguns nomes aqui que estão comentando, como a Santa Paroles, a Rosana Oliveira, a Regina Pires, a Dalva Castro, o Oswaldo Fonseca e tantos outros que passaram. Agradecer a participação de todos. Perfeito. Tem um comentário feito pela Márcia, né? É verdade. Márcia, nossa ouvinte, verdade. Márcia Petrin, trabalhadora lá do Céu das Fraternidades, lá de São Caetano do Sul. O que a Márcia escreveu aí? Ela fez um comentário bem interessante. Ela fala que certa vez o Chico pergunta para o Emmanuel o que é um criminoso. E o Emmanuel responde para o Chico: qualquer um de nós, quando descoberto. Todos nós temos delitos a resgatar, né? É difícil ouvir isso, né? Mas é aquilo que o Marinho falou, é a responsabilidade de cada um de nós. Ô Maria Emília, quando uma morte coletiva acontece por necessidade, nós podemos dizer que não existem responsáveis por isso? Difícil, né? né? Porque a gente tem que parar, porque a gente volta, de uma certa forma, na questão do escândalo, né? Existe todo um conjunto de situações dolorosas que devem ocorrer e elas ocorrem naturalmente. E elas vão ocorrer naturalmente. Mas a gente não isenta nenhum de nós que coloca a mão na decisão de participar disso, seja de uma maneira efetiva, né, com a mão sendo vista, ou seja pelo nosso indireta, pensamento. Né? Eu acho que essa colocação do Mário, ela faz a gente ir para um outro patamar de reflexão, né, Mário? Porque o meu nível de intolerância para com tudo que está acontecendo no mundo, sem um pouco da compreensão, ou sem buscar uma compreensão maior do que ocorre no mundo hoje, porque ocorre na minha casa, ocorre na tua casa, ocorre nos nossos ambientes de trabalho, na escola, enfim, em todo lugar da sociedade hoje, ocorrem situações desagradáveis. A violência está agraçando, né? O desmando, o descuido de quem deveria estar cuidando, uma série de questões. É muito amplo isso. Agora, nem sempre, né, Maria Emília, essas coisas acontecem pertinho da gente, né? Acontecem em outras cidades, como nós vimos essa semana e tal, né? E aí existe uma comoção. O que é que a gente pode fazer nessas situações para ajudar se nós estamos distante dos acontecimentos, fisicamente distantes? Sim, a comoção é necessária, né? Como diz o Evangelho, como diz na Gênese, como diz no Livro dos Espíritos, em toda obra espírita a gente percebe que a comoção é necessária porque é o abalo íntimo, é o choque interno diante de uma situação que a gente acredita que não mais vai ocorrer, porque nós temos tanta tecnologia, o homem tem tanta inteligência, né? A gente consegue desbravar tantas questões hoje e ainda com atos tão animalescos, tão grotescos, que a comoção diante de situações como essa, primeiro nos faz parar para pensar. Quando buscamos respostas, as respostas vêm. Quando há um sentimento genuíno de procurar entender, nunca desconectados da fonte maior, né? Porque se a gente não tiver fé nesse momento, a nossa busca muitas vezes ela não vem de uma maneira proveitosa, né? Ela pode se resvalar para essa onda de intolerância e de violência que vai encorpar ainda mais o que o mundo já tem. Então a comoção é necessária. E você me pergunta, né? Como fazer? O bem, qual o bem que eu posso fazer aqui? Se o bem que eu posso fazer nesse momento é só silenciar a minha indignação raivosa, né, e acionar uma indignação proveitosa, porque eu chamo de indignação raivosa essa que não tem proveito nenhum. Essa que eu vou querer cuspir a minha raiva, vou querer sair defendendo, vou querer assumir a condição de justiceiro no mundo e não, né, eu vou encorpar ainda mais a violência. E essa indignação produtiva, ela me traz fé, esperança, coragem, determinação para mudar as coisas, para ir atrás de uma resolução dessa questão. E aí pode ser simplesmente calar o meu pensamento,
numa onda de pensamento que eu tinha ontem, porque encorpava tudo isso, e ter um pensamento mais salutar. Fazer a minha oração, Pensa positivamente, vibrar né? pelos que estão na tragédia mais perto, né? A gente até agradece que não seja perto de casa, que não seja, né? Então, quantas coisas eu posso fazer? E até mesmo ser solidário de uma forma mais material. Quantas campanhas, quanta solidariedade, quantas coisas hoje atravessam o mundo. Tem gente que sai daqui e vai ajudar quem está com do problema outro lado do lado. universo. Então, assim, existem muitas maneiras de nós fazermos o bem, né? E acalmar, né, Maria Emília? Acalmar as pessoas que estão ao nosso lado, porque assim, porque essa revolta surge mesmo, as pessoas querem vingança, né? Sim. Então, acalmar as pessoas, nós falando, não, vingança não é a solução. Porque essa pessoa, quem fez é doente, né? Ele está acalmar as pessoas para que elas entendam os fatos, porque foi o que Jesus fez, né? Hoje, aliás, hoje é amanhã de Páscoa. Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, quando ele provou que ele ressurgiu, que a morte não existe, ele veio falar isso. Então, nós estamos vencendo os 2000 anos do tempo de Jesus agora, estamos passando por uma nova era, e o que Jesus veio fazer? Ele veio dizer para nós o quê? Que olho por olho, dente por dente não é solução. Não é solução. Que quem com ferro fere, com ferro será ferido, não é solução. A solução é amar e quem? Até os próprios inimigos. Nós temos que amar inclusive aqueles por quem a dor nos chega ou nos chega à sociedade, porque só isso realmente vai fazer com que esses fatos deixem de acontecer, né? Ok, Marinho, você tem alguma coisa para... Eu tenho uma mensagem aqui que é a propósito do momento que nós vivemos, que agora é o momento de uma celebração da Páscoa, né? Gostaria de pedir permissão para, quando você encerrar o programa, a gente encerrar com essa mensagem. Ok, tá bom. Bom, nós temos aqui o resultado da enquete. Por que ocorrem tragédias coletivas? Eram 3 alternativas. Alternativa A, para permitir que espíritos possam juntos se reajustar frente à lei divina. Alternativa B, porque Deus não pune ninguém, apenas oferece a possibilidade de correção das dívidas. E alternativa C, porque isso acontece quando os espíritos precisam buscar um resgate semelhante. Vamos ouvir a opinião aqui do nosso pessoal que está aqui dentro hoje. Fábio, o pessoal da técnica hoje é o Fábio e a Paulinha. Fábio, A, B ou C? B. Paulinha? B também. B. Hélio? C. Maria Emília? ABC. Não, uma só. Mas vou pôr a B, vai. A Vou pela B. maioria aí. Vamos lá. Flávio? B. Patrícia? B também. Marinho? A. Clarissa? C. Bom, aqui no estúdio deu a B, né? Vamos ver aqui a resposta. Olha, a resposta dos nossos ouvintes, a terceira mais votada, a última, né, foi a A, para permitir que os espíritos possam juntos se reajustar perante a lei divina, 23%. Alternativa C ficou em segundo lugar, porque isso acontece quando os espíritos precisam buscar resgate semelhante, com 29%. E a resposta que foi a mais votada, com 48%, quase a metade, alternativa B, porque Deus não pune, apenas oferece a possibilidade de correção das nossas dívidas. Muito bom, nós estamos indo para os instantes finais. Clarissa, ganhadores dos livros de hoje, ou ganhadoras, não sei, você que sabe. Hoje foram 2 ganhadoras, Turíbio. Foi a Regina Pires e a Vera Muniz. E como é que elas fazem para buscar os livros? Aqui no Núcleo Espírito Semeador, em Santo André, de terças e quintas, durante o dia, ou aos sábados, assim que o programa termina às 9h30. E quem é que vai fazer a palestra agora às 10h15 aqui no Núcleo Espírito Semeador? Hoje a nossa convidada é a Maria Emília, né, com o tema O Mal e o Remédio. O mal e o remédio. É quase que uma continuação disso aqui, ou um evangelho. Muito bem. Maria Emília, a sua palavra, a sua despedida da gente aqui, por favor, desse trabalho. Eu vou ler um trecho. Nossa, meu dedo é muito nervoso mesmo. Eu Fala aperto aqui. espontaneamente, Eu vou ler um não tem trecho do problema. Evangelho, capítulo 5, e depois eu vou só falar até logo para os nossos amigos aqui. Bem-aventurados os aflitos, item 21. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima das coisas da terra, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, onde julgais ver o mal. A sábia providência, onde pensais divisar
à cega fatalidade do destino. Porque é a vez de avaliar a justiça divina pela vossa. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Fé, né? Fé. A minha palavra final é que tenhamos fé nos momentos em que a nossa vã capacidade de entender as coisas não as entenda do degrau de cima. Essa é a sua palavra especial de hoje, fé. Fé. Ok, Marinho, então vamos para a leitura da mensagem, depois o Hélio faz a despedida. E lembrando, sábado que vem, nós receberemos aqui a companheira a Sandra Patrocínio com o tema O Centro Espírita. Muito obrigado por você que nos acompanha até agora. Obrigado, Patrícia, por estar com a gente aqui hoje. O Marinho vai ler a mensagem final e o Hélio depois da despedida. Então, esta mensagem foi psicografada pelo médium Orlando Noronha, lá em Recife, no grupo Espírita Seara de Deus, que é um posto de pomada, lá de Recife, né? E ela é assinada pelo nosso mentor, que acompanha os trabalhos aqui da casa, que acompanha os trabalhos da pomada, que é o irmão Horta, né? E o nosso mentor deu o nome de Peregrino da Paz. Ele diz assim: em Caná, demonstrou a importância da amizade e do afeto. No templo, confabulou com os doutores da lei, demonstrando a importância do diálogo instrutivo. Em Betânia, com Maria, Marta e Lázaro, demonstrou a benesse da família como célula da sociedade. Com Zaqueu e Maria Magdala, demonstrou a força da compreensão e da indulgência. Diante dos enfermos, demonstrou o poder dos bons pensamentos. Jesus, Príncipe da Paz. Como modelo de nossas vidas, sigamo-lo, construindo o mundo melhor que almejamos. Com Jesus, nosso compromisso é com a paz. Quando Jesus afirmou: bem-aventurados os mansos e pacíficos, é porque estes habitarão o mundo no futuro. Irmão Horta. E a você que esteve conosco até agora, tenha uma boa semana.